Bom dia a todos vocês que assistem esse canal e que Deus os abençoe. O tema de hoje é: Deus criou o mal? Ou o mal já existia? Esse é um tema muito complexo e cheio de mistério, mas de acordo com o que está escrito, Deus nos concedeu um pouco de compreensão sobre esse assunto. E a primeira coisa que temos que entender é que Deus deu livre-arbítrio a todos os seres criados por Ele. Ou seja, Deus não nos criou programado para obedecê-lo. Deus não nos criou como robô. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio ou liberdade, é porque tínhamos escolha ou opção. Mas qual seria a outra opção? Porque nenhum ser criado por Deus sabia o que era o mal ou o pecado. O que sabemos é que no céu também existe lei. Embora Deus não tenha criado o mal, mas Ele era o único que sabia o que era o mal e as consequências que ele poderia causar. E era exatamente isso que Deus não queria que acontecesse. Em Romanos capítulo 7, verso 12, está escrito: Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus é para o nosso bem. Então, como surgiu o mal? Em Ezequiel capítulo 28, verso 14, está escrito: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras no teu caminho, em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lanceste por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Em Isaías capítulo 14, verso 12, está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas, e nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, que significa anjo de luz ou estrela da manhã, era um dos anjos querubins que vivia na presença de Deus. Sua função no ambiente celestial era de muita importância. Ele era o primeiro em honra entre os seres criados por Deus. Por causa da sua formosura, sabedoria e resplendor, se exaltou e se corrompeu. Lúcifer atentou contra Deus, desejou se assentar no seu trono, ser adorado e comandar todo o universo. Descontente com a sua honrosa posição, desejou a honra que é somente de Deus. Inexplicavelmente, ele abrigou iniquidade em seu coração e transgrediu a lei de Deus. Agora Lúcifer, que passou a ser chamado Satanás, se tornou inimigo de Deus e acusador de toda a humanidade. Ele convenceu a terça parte dos anjos a acreditar em suas mentiras, colocando os anjos contra Deus, difamando o caráter de Deus, dizendo que ele é um Deus arbitrário, injusto, mau, enfim, e que só queria ser adorado. Perceba que o mal surgiu do orgulho, da cobiça, inveja, coisas essas que não condiz com o caráter de Deus. E com isso veio a rebelião
contra a lei de Deus, e com a rebelião, o mal e o pecado. Como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Perceba que tudo começou no céu. Embora no céu não existe e nunca existiu o mal ou o pecado, então Satanás, juntamente com seus anjos, foram expulsos do céu para a terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o diabo Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi expulso, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Da mesma forma, o mal passou a existir aqui na terra por causa de uma desobediência que nos trouxe grande consequência. Veja Gênesis 3, verso 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Entre a serpente, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A partir daí, a terra ficou contaminada pelo mal e o pecado. Como está escrito em Apocalipse capítulo 5, em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Deus não é o criador ou o causador do mal, e sim Satanás. Infelizmente, tanto Lúcifer como nós não soubemos aproveitar o livre-arbítrio ou a liberdade que Deus nos deu. E Deus respeita as nossas decisões, seja para o bem ou para o mal. Deus sempre quis e quer o nosso bem. Por isso, Ele vai por fim todo o mal, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendos se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra, e que habita a justiça. Veja também Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O meu desejo é que nós possamos fazer parte dos que aguardam um novo céu e uma nova terra,
Que Deus os abençoe. E obrigado por ouvir esse vídeo. Se inscreva e compartilhe conosco.